Fala galera, aqui quem fala é Juan de Lima e tá começando mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Então, roda a vinheta. Muito boa tarde, torcedor vascaíno, muito boa tarde, torcedora vascaína. Aqui quem fala é Juan de Lima em mais um boletim de notícias no canal do Pedrosa. Nesta sexta-feira, sextou, dia 14 de julho, eu vou apresentar a você mais um boletim de informações, atualizando você com todas as notícias do dia. Hoje temos novidades, temos notícias urgentes aqui do Vasco. Hoje, que o Vasco acabou de receber uma proposta do Toluca do México por Pedro Raul. Isso mesmo, Pedro Raul pode estar de saída do Vasco. Então a gente vai falar, dar todas as atualizações, todo esse panorama relacionado a isso. Vamos também trazer informações sobre possíveis transfer bans, porque o Vasco não pagou algumas dívidas. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a apuração aqui do canal do Pedrosa, muita coisa. Então, como você já sabe, desde sempre, peço a você para deixar aquele like aqui no vídeo, aperta aqui no botão do gostei, se inscreva aqui no canal se não for inscrito. A gente acabou de bater a marca de 80 mil inscritos e por isso agradecemos demais a você que é inscrito no canal, que se inscreve, que compartilha, que engaja bastante. O nosso agradecimento meu e de Lucas Pedrosa a você. Quem sabe a gente chegar à marca de 100 mil inscritos seria ótimo pra gente. Então, que continue assim. Menos de um mês a gente já conseguiu ganhar mais de 10 mil inscritos. Então, muito obrigado a você. E vamos embora para as informações. Bem, para começar aqui o vídeo, torcedor vascaíno, a gente vai falar sobre essa questão dos atrasos de pagamento do Vasco. Isso porque o Vasco vem atrasando há muito tempo os pagamentos de jogadores que foram contratados no início do ano. Como é o caso que mais recente é o de Pumita Rodrigues, que o Vasco não pagou o Nacional do Uruguai, e recentemente surgiu até uma notícia de que o Vasco gostaria de contar com Franco Fagundes, que é atleta do Nacional do Uruguai. No entanto, seu presidente, o presidente do clube uruguai, falou que não tem nem chance do Vasco o clube uruguai negociar com o Vasco. Isso porque o Vasco ainda deve a contratação do Pumita Rodrigues. O Vasco não quitou essa dívida. E surgiu também aí o não pagamento também do Atlético Tucumã em relação a Manuel Capasso. Isso então é mais um clube do mercado sul-americano que o Vasco não pagou. Então Nacional e Atlético Tucumã acionaram já o Vasco na FIFA por conta das dívidas com o Puma Rodrigues e com Manuel Capasso. O clube brasileiro ainda não efetuou as quitações dos dois jogadores das transações realizadas lá no início do ano. O clube carioca não pagou os 2 milhões de dólares por Puma Rodrigues, que dá cerca de 10 milhões de reais, e também não pagou os 75% da compra de Manuel Capasso em fevereiro, que foi aproximadamente 1,5 milhão de dólares, que dá quase 8 milhões de reais. Um dirigente do Tucumã, que preferiu não se identificar, falou ao GE e disse que tentou contato com o Vasco várias vezes para o acordo, mas não teve resposta. E por isso foi entregue ao departamento jurídico e do clube argentino, e aí entrou com ação na FIFA. Assim, é lastimável demais ver isso acontecer com o Vasco. Isso é uma coisa que ninguém esperava. A gente vendeu o clube, a gente literalmente vendeu o clube para não passar por esse tipo de coisa. E não ter que passar por esses constrangimentos que interferem na vida diária do torcedor e também, obviamente, que é o principal do clube. Como é que o Vasco vai poder contratar agora jogadores? O Vasco pode sofrer transfer ban, mas, segundo o Pedrosa apurou, enfim, tava muito essa coisa no Twitter, né? Tava o pessoal comentando, preocupado com o possível transfer ban, e agora a gente vai ou não contratar. E Pedrosa apurou, ele colocou em seu Twitter, por isso é importante seguir a gente nas nossas redes sociais, está tudo aqui na descrição. E ele falou sobre isso que, segundo apurou, todas essas dívidas procedem. O Vasco ainda deve as contratações de Léo Pelé, por exemplo. O Vasco deve contratações de vários outros jogadores. Mas, segundo outras fontes ouvidas, ele disse que o Vasco está tranquilo quanto a isso e garante que não vai sofrer transfer ban. Isso porque, vale lembrar a informação ali de Matheus Guimarães do Lance, é que acontece que o Vasco não necessariamente vai sofrer transfer ban nessa janela de transferência. Isso porque quando o clube entra em ação na FIFA, o clube que foi acionado, no caso o Vasco, ele tem o direito de ter 45 dias de resposta. Então esses 45 dias de resposta que o Vasco tem direito de responder ou até pagar a negociação, já tem terminado a janela de transferências, por isso
é tão importante aí essa questão. Então acaba que provavelmente o Vasco não deve sofrer transfer ban nessa janela de transferência. Bem, agora a informação também que outro jogador que vem sendo especulado, muita gente está falando sobre ele, é Christian Guanca. Ele que joga lá no Emirados Árabes, tem cerca de 30 anos, já teve uma carreira consolidada pelo mercado sul-americano, é muito querido, é um jogador muito bom, de bons números, e é o amigo do canal Gigante Vasco, Lucas Moret, postou em seu Twitter que, assim como ele informou no seu canal, ele falou também, né, no canal dele, ele entrou em contato com o empresário de Christian Guanca. E ele deixou claro que não houve nenhum contato nesses últimos dias e falou também que existe negócio com outros clubes do mundo árabe. Ele destacou também que o jogador quer jogar no Vasco, destacou que o Vasco tem esse desejo, o jogador tem esse desejo de jogar no futebol brasileiro e que aguarda ainda uma proposta do Vasco. No entanto, o Vasco ainda não chegou a fazer nenhuma oferta, nenhum contato oficial. Teve um contato inicial, mas desde então não mais avançou a negociação. E aí vamos ver o que é que vai acontecer. Bem, agora vamos para a principal notícia do dia, que é sobre Pedro Raul. Isso mesmo, Pedro Raul pode estar de saída. O Toluca do México, segundo informou Vene Casagrande e Lucas Pedrosa, daqui do canal do Pedrosa, ambos trabalham juntos no SBT Rio. O Toluca fez uma proposta para contratar Pedro Raul. As conversas estão em andamento e o atacante está muito próximo de ser vendido. Como já disse, a proposta é muito boa, é uma proposta do Toluca do México ao Clube Cruz Maltino, que vai no valor de cerca de 5 milhões de dólares. Isso dá mais de 20 milhões de reais. E a oferta, portanto, é maior do que o Vasco pagou no início do ano pelo atacante. O Vasco pagou cerca ali de 10 milhões de reais pelo atacante que veio do Goiás, que foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2022, veio como uma das principais contratações do ano, enfim. Então acabou que o Vasco recebeu uma proposta de praticamente o dobro do que aconteceu. A negociação teve início nessa semana e já está em andamento. A possibilidade de saída é muito grande, uma vez que, como eu já disse, é um valor bem mais alto do que o Vasco inclusive pagou. E Pedro Raul está ciente do interesse do Toluca, mas aguarda o desenrolar da negociação com o Vasco para se acertar com o clube mexicano. Vale destacar que o Vasco também ainda teve que pagar ao atacante um valor referente a luvas com ele. Pedro Raul tem 28 jogos nessa temporada pelo Vasco e marcou cerca de 9 gols. Após o início promissor, no entanto, acabou que não teve boas partidas no Campeonato Brasileiro. Acho que tudo degringolou, né, naquela perda de pênalti contra o ABC. Então acabou que foi uma situação super complicada. Ele também perdeu o pênalti contra o Flamengo, enfim, toda essa situação. O que eu consegui apurar é que sim, ele sabe do interesse e ele quer sair do Vasco de fato. Ele entendeu já que não encaixou no clube, ele entendeu que não está fazendo bem para ele nem para o próprio clube, então provavelmente deve acontecer essa saída, isso porque ele entende isso. Acho que foi um erro do Vasco colocar, não a contratação dele, acho que a contratação dele foi válida, foi num valor ok, um valor bom, mas acho que o Vasco colocou muita expectativa. Acho que ele foi super valorizado no clube e acabou que não rendeu o esperado. Acontece. Mas a grande questão é que ele foi tido como a principal contratação, como a contratação de fato Vasco. Eu lembro de Lédio Carmona ter dito em transmissões que em conversas assim informais com o Abel Braga, ele disse que o Vasco ia jogar para ele, para Pedro Raul, ia jogar em função dele, para que ele fizesse gols e etc, que acreditava muito no potencial dele. Enfim, a gente sabe o que aconteceu. Acho um bom valor, acho que a venda é válida sim, apesar de muito curta. Ele que chegou no início do ano, vai jogar cerca aí de 6 ou 7 meses no total, mas acho que vale a pena. Isso passa também não só pelo desempenho do atleta, mas é que dificilmente ele deve receber uma proposta nesse valor, né? Então o Vasco hoje em dia precisa, infelizmente, apesar da gente ter vendido o clube para um grupo americano, o Vasco ainda precisa de dinheiro. Então a verdade é essa, e agora é ver se o Vasco vai buscar outro, né? Vamos agora continuar apurando sempre, diariamente, porque tem que ter alguém para repor. Tem que ter um novo centroavante, e principalmente alguém que seja melhor do que ele, que tenha um desempenho esportivo melhor que ele. Como eu já tinha dito, o Vasco está sim de fato atrás de um atacante, já tinha falado há um tempo, então vamos ver o que é que vai acontecer. Bem, é isso, torcedor vascaíno, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Agradeço demais a sua audiência, o seu engajamento, enfim. Mais uma vez agradecendo aos 80 mil inscritos. Se você não é inscrito, já sabe, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o like aqui se não deixou, beleza? Desejo a você uma ótima sexta-feira, valeu e tchau!